Boa noite, Lan. É um prazer estar com você aqui nessa noite, na noite de quarta-feira. E esses cultos de Midweek são cultos assim que eu gosto muito, porque a gente vem para estudar e para aprender coisas da palavra de Deus. Então eu me amarro nisso, né? Me amarro em estudar, em conhecer e aprender, e também a passar para as outras pessoas aquilo que a gente vai aprendendo de Deus, tá? E é muito legal que a gente está estudando Lucas bem devagar, ou seja, a gente está pegando porções do Evangelho de Lucas e está trazendo para cá para a gente estudar bem profundamente isso. E hoje a parte que a gente vai estudar do Evangelho de Lucas é Lucas do capítulo 16 ao capítulo 20, ou seja, são 5 capítulos. E esses 5 capítulos que eu estive lendo me mostraram alguma coisa interessante. Eu vi e destacou para mim a palavra fé. Se eu perguntasse para você, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a sua fé? Não precisa responder não, viu? Tem gente que vai dar 0, 2, 3, 10, quem sabe alguém vai dar 10, aí vai ter um 10, né? Aí fala, e a fé, pastor, do tamanho de um grão de mostarda, menor que um grão de mostarda, e a gente vai até falar sobre isso hoje. Mas é interessante que os textos que a gente vai ver hoje, eles trazem sobre fé. Mas eles falam sobre fé de uma maneira que precisa alguma coisa para complementar, para que isso possa ter efeito na nossa vida. Pô, pastor, como assim? Será que só a fé não basta? Não, o papo não é só ter fé e está tudo resolvido? Tiago, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz o seguinte: tenha fé sem duvidar, peça com fé, sem duvidar. Parece meio incoerente, né? A gente fala assim, ter fé e duvidar, porque não duvidar é a continuação de você ter fé. O próprio Tiago, no capítulo 2, versículo 26, fala que a fé sem obras, sem atitude, sem postura, é morta, não vale de nada. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de falar sobre os textos, eu queria posicionar você a respeito do Evangelho de Lucas, nesse pedacinho especial que a gente está tratando. Coloca para mim ali um mapinha que eu trouxe para você. Esse mapinha aqui é um mapinha de Israel, no tempo de Jesus. Não sei se o pessoal da câmera vai conseguir pegar lá. Mas ali em cima tem a Galileia, no meio tem Samaria e embaixo tem a Judeia. E a gente ouve falar muito de Galileia, Samaria, Judeia. Ouve falar que Jesus era da Galileia, Jesus é Galileu, o Fernandinho canta que Jesus é o Galileu e tal. Mas o que é isso? É como se fossem 3 territórios. E Jesus andava muito nessa parte de cima aqui na Galileia, perto de onde está a Mar da Galileia, no Mar Morto. A casa de Jesus, onde ele ficava muito, era em Cafarnaum. Algumas vezes, como em João capítulo 4, ele esteve em Samaria, teve encontro com a mulher samaritana. Algumas vezes foi em Jerusalém, algumas vezes esteve em Jericó também, mas o ministério de Jesus se dava lá em cima. Mas nesse texto de hoje, no capítulo 16, a gente vai ver Jesus na Galileia. No capítulo 17, ele está na fronteira entre Galileia e Samaria. No capítulo 18, ele está caminhando na direção de Jerusalém. No capítulo 19, ele está em Jericó, estava ali em Jericó, e depois ele vai para Jerusalém. E quando ele vai para Jerusalém, coloca para mim outro slidezinho aí também. Ele chega em Jerusalém e fica no Monte das Oliveiras, perto de uma cidade chamada Betânia. 2 cidades eram perto, Betânia e Betfagé. Aí ele desce, passa pelo Vale de Sidrom e entra por aquele caminho ali na porta 1, dentro do templo. E quando ele entra dentro do templo, todo mundo deve ter ouvido já, a maioria, ele expulsa os cambistas de lá com um chicote. Depois disso, então, ele sai, no dia seguinte ele volta e começa a pregar no templo. Então a gente vai ver Jesus passando na Galileia, passando em Samaria, passando em Jericó, vai ver Jesus entrando em Jerusalém e depois Jesus ensinando no templo de Jerusalém. E desses ensinamentos todos, dos 5 capítulos, eu queria trazer para você 5 complementos da fé que fazem ela funcionar melhor. Talvez você fale assim, pastor, mas o senhor vai me convencer que só fé não basta? Eu aprendi a vida toda que eu tinha que ter fé, mas só isso não basta? Vamos ver o que a Bíblia diz para a gente, para você entender um pouquinho sobre fé. Vamos lá, o primeiro texto, eu quero falar sobre fé, mais perseverança. Diz o seguinte: os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá.
Aí você fala assim, pastor, esse versículo aí, tamanho de um grão de mostarda, uma vez me mostraram, ele é pequenininho, a minha fé deve ser menor do que esse grão de mostarda. Deve ser aí 1/10, uma fração, cortar esse grão no meio com o microscópio, e é o tamanho da minha fé, porque eu não tenho fé para isso não. Só que a gente tem um entendimento muitas vezes errado e superficial. Olha o que o texto de Mateus, quando Jesus fala sobre isso, traz para a gente. E Jesus contou-lhes uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo, embora seja o menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se o maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. O que Jesus está dizendo não é que a sua fé é do tamanho físico de um grão de mostarda, mas que a sua fé, como um grão de mostarda, tem que ser plantada. E ela, quando é plantada, ela começa a crescer. Só que o processo de plantio, ela requer cuidados, requer perseverança. Você planta uma semente e você tem que cuidar dessa semente. Você planta a semente, tem que regar. E depois, quando começa, tem que ver se tem espinhos, tem aqueles negócios que começam a nascer, aqueles matos, e vai tirando. E depois ela começa a crescer, você vai dando uma prumadinha nela, corta um raminho aqui, corta um raminho ali, para ela ter mais força. Ou seja, exige perseverança. Muitas vezes a gente tem fé, e a nossa fé, como diz Tiago, ela cai porque a gente começa a duvidar de que a coisa não está acontecendo, não vai acontecer, e começa a entrar o racional na nossa mente. Você tem que ter fé, mas tem que ter perseverança. Tem que entender que esse é um processo que começa na sua vida quando você planta a sementinha de fé no seu coração. Mas ela vai crescendo, 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 crescendo e vira uma árvore. O que Jesus está dizendo é que você tem que ter uma fé como um grão de mostarda e deixá-la crescer no seu coração e através de você. Uma vez eu perguntei para um rapaz se ele tinha costume de orar por muitas pessoas, e ele falou que ele orava por pessoas que tinham doenças muito sérias, inclusive câncer. Eu perguntei se foi um chamado de Deus que começou assim, e você teve um impulso de Deus de orar por pessoas com enfermidade desse tamanho assim? Ele, não. Eu comecei a orar por pessoas que tinham dor de cabeça. Depois eu comecei a orar por pessoas que tinham dor na coluna. E eu via pessoas sendo curadas. Eu via as dores passando. E eu comecei a me animar e comecei a orar por problemas que tinham dor nos joelhos. Pessoas que tinham outras enfermidades. E hoje eu oro por pessoas que têm problema de câncer. E se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. Mas eu faço o que a Bíblia manda. E Ele falou para mim o seguinte: Jesus não manda a gente orar pelos enfermos. Jesus manda a gente curar os enfermos. E é isso que eu vou fazer. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus aí, aleluia. Isso é fé. Mas é uma fé que foi crescendo. É uma fé que foi aumentando. É uma fé que foi brotando no coração dele, foi sendo cultivada e virou uma grande fé, uma grande experiência para mim. Eu aprendi muito com aquele rapaz, uma conversa muito simples. De 4 minutos ali, eu aprendi muito. Tem uma outra palavra também que eu queria anexar a essa fé. A fé, ela funciona muito bem quando você tem obediência. Fé mais obediência. Olha o que diz também nesse pedacinho de evangelho que a gente está tratando. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Viu que ele passou naquela divisa ali? Ao entrar num povoado, já em Samaria, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levante-se e vá, a tua fé o salvou. Se você conseguiu entender esse texto, visualizar esse texto, 10 leprosos ficaram de longe gritando para Jesus que tivesse misericórdia e pedindo cura. E Jesus disse a eles: olha, vocês vão e se apresentem ao sacerdote. Lá em Levítico e Deuteronômio, a lei diz que o leproso ele tinha que ficar fora de casa durante um tempo,
E toda vez que ele quisesse saber se ele continuava isolado da comunidade, ele tinha que ir até o sacerdote. E o sacerdote ia examinar a pele dele, e se ele estivesse limpo, ele podia voltar a conviver com a sociedade. Caso não estivesse limpo, ele tinha que continuar vivendo isolado. E eles viviam aqui em grupos, tipo uns guetos de comunidade, em que eles ali, todos os leprosos andavam juntos, porque não podiam andar com ninguém. Então viviam em guetos ali, em grupos, em bandos. E 10 leprosos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, tem misericórdia, quero ficar curado. E Jesus fala assim: vão agora e se apresentem ao sacerdote. A lógica seria ele olhar para a pele e falar assim: eu vou chegar lá, e ele vai dizer que eu continuo leproso, porque não mudou absolutamente nada no meu corpo. Eu estou me vendo aqui, eu continuo leproso. Não adianta eu ir lá, porque se eu for lá, ele vai dizer que eu continuo leproso, eu tenho que sair da cidade, ficar excluído, e eu vou viver tudo que eu já vivi de novo, as frustrações que eu já vivi de novo. Acontece que aqueles homens resolveram obedecer. E diz o texto, coloca para mim o primeiro quadro do versículo. E diz o texto que enquanto eles iam, no meio do caminho, enquanto eles estavam caminhando, eles se viram curados. Às vezes as pessoas pegam para mim e falam assim: pastor, eu queria muito ouvir a voz de Deus. Eu queria que Deus me dissesse o que fazer. Eu queria que Deus desse uma direção para a minha vida. E às vezes eu pergunto, quando eu tenho intimidade com a pessoa, qual foi a última vez que Deus mandou você fazer alguma coisa? E antes da pessoa responder, eu pergunto: você já fez? Se você não fez a última ordem de Deus, para que você quer uma ordem nova na sua vida? Para que você quer uma direção nova de Deus, se você não obedeceu a última ordem que Ele deu para você? E aqueles homens não questionaram, aqueles homens foram, e a bênção foi que enquanto eles estavam caminhando, enquanto eles estavam andando, eles foram curados. Não foi imediatamente. Jesus curou muita gente imediatamente. Jesus curou muitos leprosos imediatamente. Jesus curou muitos cegos imediatamente. Mas aqueles homens não. A bênção deles veio decorrente da obediência deles. A fé e a obediência levaram eles a serem curados no meio do caminho. E diz o versículo que eles se viram curados no meio do caminho, e um deles voltou para agradecer a Jesus. Lembre-se disso. A sua fé, e a gente pede tanto coisas a Deus, precisa estar carregada de obediência. Existe uma terceira palavrinha que ela pode ser agregada e deve ser agregada à fé. Fé mais simplicidade. Coloca o versículo para a gente. Diz assim: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E uma coisa interessante nas crianças, que eu, quando vi esse texto, lá em Lucas capítulo 18, me chamou muita atenção, foi a simplicidade com que as crianças reagem. Eu não sei se você já teve experiência de você dar um presente para a criança, e a criança abre o presente e fica brincando com o papel depois. Ela se amarra no papel que faz barulho e esquece o presente. Ou então, ganha um monte de presente caro. Isso aconteceu com meu sobrinho. Ele ganhou um monte de presente caro, e eu dei para ele negócio de tapa, aquele negócio de tapa assim que as crianças estão gostando. Ele abandonou os presentes que funcionavam, presente elétrico, com controle remoto, ficou brincando negócio de tapa, que foi mais barato. Acho que ele ganhou, da toda a festa foi mais baratinho, ele ganhou, gostou daquilo. E a criança é muito simples. Você dá um cabo de vassoura para a criança, aquilo vira espada, aquilo vira cavalo, e ela brinca de cavalo, aquilo vira foguete na mão dela. É simples. Por quê? Porque ela consegue enxergar o que a gente não enxerga. Conforme a gente vai ficando adulto, vai tomando pancada da vida, a gente vai ficando cascudo, como o pessoal diz aí, a gente perde a simplicidade de criança que a gente nasceu com ela. E a fé é simples, não é fácil. E para a gente, cada vez que a gente se torna mais racional, fica mais difícil. Mas a fé é simples. Esse mesmo rapaz que eu estava citando, ele falou assim: Jesus mandou a gente curar os enfermos, então eu oro para que sejam curados. Pronto, simples assim.
A Bíblia diz para você pegar e fazer aquilo, então você vai e faz. A Bíblia diz para você não fazer aquilo, você vai e não faz. É simples, a gente complica muitas coisas e quer teologizar, e se de repente, hoje em dia, o contexto histórico, social e cultural da Bíblia, não, gente, a Bíblia está ali. Harold Hill, um autor bem antigo, ele falava que a Bíblia é o manual do fabricante. Ele está ali, ele escreveu aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente não deve fazer. E a gente precisa então aprender a ler a Bíblia e a colocar em prática de maneira simples. Está escrito aquilo, faça. E as pessoas perguntam para mim às vezes: pastor, o senhor acredita que a Bíblia, o mundo foi criado em 7 dias igual a Bíblia diz? Eu falei: acredito. E o senhor acredita que veio do pó da terra mesmo? Eu falei: acredito. E o senhor acredita na Arca de Noé? Acredito. Eu acredito nisso tudo, porque está na Bíblia. E tem servido para mim, tem sido fonte de bênção para a minha vida. E eu acredito nisso mesmo. E eu queria que você aprendesse, junto com a tua fé, ter simplicidade de criança. Acreditar. Pode parecer engraçado, mas às vezes a gente faz oração e parece que a gente não acredita que aquela oração vai se realizar. A gente ora e parece que a gente está, como é que eu vou dizer? Esperando não acontecer, mas temos que orar. Isso é muito triste. É sinal que você não tem a simplicidade de uma criança. Tem uma quarta palavrinha que eu queria trazer para você, que é objetividade. Objetividade. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido, e quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Esse é um texto bem conhecido, e você que está acompanhando em casa também deve conhecer esse texto, em que Jesus passava por um caminho, e um homem começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mandaram que ele ficasse quieto. E Jesus então parou e mandou trazer aquele homem para perto dele. E quando aquele homem chegou perto dele, Jesus fez uma pergunta que seria extremamente óbvia: o que queres que eu te faça? O que um cego gostaria que fosse feito na vida dele? Ver. E um mudo falar, e um surdo ouvir, e um aleijado andar. Eu às vezes fico vendo o pessoal correr ali, vejo o pastor Jorge correr ali na beira da praia, eu fico com inveja dele, o tempo que eu corria na beira da praia, que meu joelho permitia. E Senhor, eu quero ficar curado desse joelho, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então vou correr com o pastor Jorge qualquer dia desse, de novo. Mas aquele homem respondeu: eu quero ver. Às vezes a gente parece que quer enrolar Deus, e quando vem uma pergunta de Deus assim: o que queres que eu te faça? Bom, Deus, o senhor sabe, né? Eu estou precisando ir para a igreja, e uma bicicleta até que seria boba, porque de bicicleta eu ia para a igreja e tal, mas o senhor sabe que a bicicleta eu não posso levar minha família, mas talvez uma moto, mas aí quando chove eu tenho que tirar a carteira de moto, e puxa vida, será que um carro, o senhor assim, o carro seria para glorificar o teu nome, viu Deus? Para glorificar o teu nome, para eu poder fazer coisas, para engrandecer o teu nome. Gente, o cara dá tanto rodeio para pedir as coisas, ele quer explicar coisa para Deus que não precisa explicar, porque ele sabe. A gente tem que chegar a esse objetivo com Deus: Deus, eu preciso disso, me ajuda. Eu quero isso, eu preciso disso. Eu quero porque eu gosto disso. Eu preciso de umas férias, eu preciso descansar. Eu quero que abra uma porta de emprego porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero melhorar no meu trabalho. Vamos ser objetivo com Deus. A gente às vezes fica rolando, parece que está enrolando Deus, e não enrola não. A nossa fé objetiva é como a desse homem: eu quero ver. Ele podia falar assim: Deus, tu sabe, né? Esse negócio de ficar mendigando aqui na rua não é muito legal. E eu fico aqui, tomo chuva, e sol, e poeira. Aí o pessoal passa. Tem amigo meu que passa e fica me zoando que eu estou aqui e tal. E tu sabe, né? Como é que eu fico por dentro? Não, gente, fala assim: Deus, eu quero ver. Vamos buscar ser sincero com Deus e bem direto. E a última palavrinha que eu separei que para agregar a fé é postura. Eu antes de ler o texto,
Eu quero falar para você, ontem eu estava numa reunião e nessa reunião um amigo meu chegou e falou assim: vem cá, tu não vai embora não, senta aqui comigo, vamos fazer um exercício nós dois, vamos escrever uma carta para Deus. Aí eu falei, tá, vou escrever uma carta para Deus, e aí? E aí você vai ouvir a resposta de Deus. Aí eu peguei, sentei, comecei de maneira bem objetiva: Deus, olha, hoje eu estou bem, já tive meio mal, mas hoje eu estou bem melhor, passei por algumas situações, hoje eu estou recuperado, obrigado, mas eu gostaria disso, eu queria isso, eu preciso isso. Coloquei um monte de coisa que é minha vida secular, a minha vida como pai, minha vida como marido, minha vida como profissional, minha vida como pastor requerem de mim várias coisas. Eu preciso isso, ajeitar isso, fazer esse ajuste, essa mudança, eu preciso disso tudo. Aí ele falou: agora você vai ouvir o que Deus tem para você, e você vai escrever. Eu nem trouxe ela, estava no meu bolso, até agora antes de vir para a igreja. E o que Deus falou para mim foi o seguinte: eu sou a prioridade na sua vida. E aí, quando eu vi esse versículo, eu falei: eu tenho que colocar esse versículo para dividir isso com meus irmãos, porque ele diz o seguinte, coloca ali para mim. Jesus olhou firmemente, fixamente para eles e perguntou: então, qual o significado que vocês acham do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ele, numa conversa com seus discípulos, contou uma parábola dizendo de um homem que comprou um campo e mandou um empregado dele lá para a prestação de contas daqueles que estavam no campo, e ele foi banido de lá. Mandou um segundo administrador e ele apanhou e voltou para casa. E ele pensou assim: vou mandar então o meu filho agora. E mandou o filho dele. E quando mandou o filho, aqueles homens mataram o filho dele. E Jesus estava dizendo isso para dizer para aqueles homens que ele era o Filho de Deus que estava vindo e que seria rejeitado. E ele pergunta então: o que quer dizer? A pedra que foi rejeitada veio a ser a pedra angular. Você sabe o que é pedra angular? É a pedra que é colocada na esquina, que ela é reta, tem um ângulo de 90 graus, para você daqui poder fazer a continuação para cá e para cá. É a pedra principal. É a pedra que ela vai dizer se vai ficar reto ou vai ficar torto, tudo que você for construir. Jesus está dizendo: olha, eu sou essa pedra. É como se você imagina assim: você tem um quebra-cabeça enorme e você tira uma peça do centro e você coloca uma peça diferente que não encaixa ali. Essa peça diferente é Jesus. E aí você tem que tirar uma peça, tira outra e bota Jesus, e a partir dela você começa a encaixar peças. Começa a encaixar peças, sem se importar com o desenho quem faz é ele. Já imaginou um negócio desse? Aí você vai falar assim: mas pastor, vai ter peça que não vai encaixar. Joga fora. Não presta. Joga fora. A gente costuma pegar o nosso quebra-cabeça e bota em cima da mesa, pega Jesus e bota ele do lado. Não encaixou muito bem não, mas deixa ele aqui. Estou contigo, hein? Mas não é assim que funciona. O centro da nossa vida é Jesus Cristo. A partir dele, as coisas começam a se ajustar. É como diz lá em Mateus 6,31, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas, porque quando você ajusta isso, o resto começa a se ajustar na sua vida. Mas isso é uma questão de quê? De postura. E tem que ter fé. Tem que ter fé, porque no momento que você colocar Jesus como sendo a tua vida, parece que todas as coisas saíram do lugar, e saíram mesmo. Quando você colocar Jesus como sendo a sua vida, parece que as coisas não estão mais encaixando. E você vai falar assim: o que eu fiz? E agora? Como é que eu vou fazer? E meus relacionamentos? E os amigos que eu tinha? E a vida que eu levava? Como é que eu vou viver sem isso? Você vai viver sem isso, sim. Não se preocupe. Você vai receber coisa muito melhor. Porque a partir dele as coisas vão se encaixar e vão ter um desenho novo para a tua vida. E é isso que eu queria trazer para você. É uma questão de fé. Você tem que crer nisso, perseverar nisso
talvez seja a coisa mais importante que eu estou dizendo para você nessa noite, é que o centro da sua vida tem que ser Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Isso é uma questão de fé, é uma questão de postura, é uma questão de decisão que você precisa tomar nessa noite. E a partir daí, a coisa vai se construir de maneira diferente. Eu quero terminar por aqui, mas eu queria antes orar junto com você. Eu quero orar junto com você e eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você porque é uma luta constante de perseverança a gente colocar Jesus no centro da nossa vida. É uma luta constante a gente ser simples na nossa fé. Ter perseverança, ser objetivo, é uma luta que a gente tem. Porque quanto mais velho, quanto mais idade a gente vai tendo, mais experiências a gente vai tendo, a gente acha que a gente é muito bom, muito esperto, muito sábio, e cada vez mais coloca Deus de lado. E eu também sou como você. E eu preciso então orar junto com você. Mas eu também quero orar com você, ou por você nessa noite. Por você que quer colocar Jesus como sendo a sua vida. Independente se você já aceitou Jesus ou não. Você pode ter Jesus no seu coração, mas não no centro do seu coração. Você pode ter aceitado Jesus, mas deixou Ele como um anexo na sua vida, que você gosta. E Ele está ali, Ele não vai embora não. Ele está ali com você. Mas Ele não está no lugar correto. O lugar correto é o centro. É a pedra angular. E eu queria então orar com você. Eu queria que essa primeira oração você fechasse os olhos. E se você quer orar assim junto comigo, você ora. E diga amém no final, dizendo: Senhor, eu te peço perdão pelas tantas vezes que eu não fui simples, não fui objetivo, não fui perseverante, não te coloquei em primeiro lugar. Fiquei muito preocupado com afazeres e muito obrigado pela tua conversa comigo ontem. E eu vi como tu és simples e objetivo. E numa frase, o Senhor definiu a resposta de toda a minha carta de uma folha. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Mas eu quero também agora orar pelos meus irmãos. Aqueles que hoje perceberam que Jesus não é a pedra angular nas suas vidas e gostariam de mudar isso. Eu quero muito, Senhor, orar pelas pessoas que querem reformatar a sua vida, repriorizar a sua vida, colocando Jesus em primeiro lugar, como principal, pedra angular, ponto central. E se você quer fazer isso nessa noite, levanta a sua mão onde você está. Você quer dizer assim: Senhor, eu quero, amém. Eu quero que Jesus seja o ponto central na minha vida. Faz um sinal para mim. Eu quero a partir de hoje mudar e tomar um novo rumo. Amém. Pai, em nome de Jesus, visita agora meus irmãos, minha irmã. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito agora conduza ela a fazer os ajustes necessários em sua vida. Que em nome de Jesus, nessa noite, essa palavra simples, objetiva, de fé, ela possa ser captada, o teu recado para a vida dela, e possa começar a partir de agora a gerar mudanças no coração dela, e de forma muito prática, na família, nos relacionamentos, no trabalho, na própria igreja. Eu te agradeço por essa noite e oro, Senhor, em teu nome, pedindo que essa palavra continue em nosso coração. Continue, Senhor, dando frutos em nosso coração quando a gente sair daqui. Muito obrigado por essa igreja que permite a gente estudar a palavra e aprender mais cada semana com ela. Eu te agradeço em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé.
queria que você cantasse uma canção com a gente. Nessa canção eu queria que você não só cantasse, mas que você abrisse teu coração para que a semente de fé que vai ser lançada agora sobre a tua vida seja plantada agora num terreno bom que possa crescer. Sim. Oh Deus, Pastor Renato. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, mas nos céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, mas nos céus e desce. Glória a Deus, aleluias. Palavra tremenda, um estudo tremendo, que você leve ele para a sua vida. Que Deus possa ter realmente falado e revelado algo à sua vida nessa noite. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção hoje foi exatamente essa palavra da pedra angular. Jesus é a pedra angular onde tudo precisa se concentrar nele para poder crescer. E você vê a importância dessa palavra porque em Lucas é declarado isso, e os homens que andaram com Jesus vão falar sobre isso. Pedro declara que ele era a pedra que os edificadores rejeitaram. E quando você vai ler em Apocalipse, a Bíblia diz que havia 4 muros na cidade santa, e que em cada um deles tinham 4 fundamentos, e que nesses fundamentos tinha um dos nomes dos 12 discípulos. E daquele fundamento se levantou um grande muro. Sabe o que eu entendo com isso? Que todos nós que nos achegamos à pedra angular, que é Jesus de Nazaré, também somos utilizados como pedra viva na construção de um grande edifício. Sabe, Deus tem um lugar para você nessa construção. Deus quer que você se achegue para que você seja uma parte integrante da obra literal que Deus está levantando nessa terra. E quando você faz esse movimento, os céus se abrem sobre a tua vida. Eu declaro céus abertos sobre a tua vida, que você seja reposicionado nessa noite, para que através desse seu posicionamento, Éden seja estabelecido na sua vida. Um lugar de portas abertas seja estabelecido na tua vida. Um lugar onde Ele é o sol, onde Ele é a luz que ilumina e direciona os seus passos, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida antes de terminar esse culto hoje e declarar isso. Haverá crescimento, haverá edificação, complemento da obra de Deus nessa terra. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo. Cada um de nós também nos achegamos a Ti e entendemos que Tu é bom, a pedra viva, aleluia. E nós também, à medida que nos aproximamos, somos utilizados como pedras vivas na edificação
de uma casa espiritual, aleluia, seja hoje utilizado como uma das pedras na edificação de um edifício vivo, santo e agradável, em nome de Jesus, aleluia. Deus, aleluia, vamos aplaudir o Senhor. É muito bom termos momentos de estudo assim. Eu louvo a Deus pelo dom de mestre na vida do pastor Gladstone. É muito bom sermos edificados com uma palavra dessa maneira. Eu quero te abençoar, te liberar debaixo dessa bênção e declarar que a sua semana será ainda uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Que Deus te dê força e que novidades da parte de Deus se concretizem na sua vida, em o nome de Jesus, amém? Só um último aviso. Sábado agora a gente vai ter um culto poderoso aqui, e você que é jovem como eu, né? Você está convidado para esse culto aqui, sábado às 8 horas, um pregador assim, muito bom, Christopher, um homem de Deus que trabalha na Jocum. Se você quer ser abençoado, esteja aqui com a juventude da sua igreja, amém? Glória a Deus. Então, estenda suas mãos assim, deixa eu te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o rosto dele resplandecer e brilhar através da sua vida. Que as janelas dos céus se abram sobre a tua cabeça e que de lá o bom tesouro do Senhor seja estabelecido na tua vida, e que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Que alegria estar aqui com vocês, meus queridos, e apresentar a nossa igreja Luz às Nações, Elan Church. Sou Paulo, pastor do Campus Online, e é com grande satisfação que eu quero te convidar para vir fazer parte de uma família espiritual, onde a sua vida vai ser mudada e transformada. Nós queremos que você viva tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E a nossa alegria é alcançar pessoas como você, para que você viva tudo aquilo que Deus projetou e venha viver 100% dos planos e propósitos de Deus para a sua vida. Por isso, não apenas nos acompanhe nas mídias sociais, mas participe dos cultos, escrevendo nos comentários. É nesse momento que a gente pode te identificar e te conhecer melhor. Coloque ali seu pedido de oração ou a decisão que você tomou, qualquer que seja. E se você é novo aqui, escreve ali, novo aqui, para que a gente possa te conhecer melhor. Nós queremos te acompanhar e te apacentar. Não queremos que você esteja sozinho nesse momento tão desafiador da vida. Por isso, anote também o nosso WhatsApp, 21 966 35 8309. E ali você pode entrar em contato conosco, enviar uma mensagem ou ligar para a gente. E através desse canal, a gente pode falar com você, te apresentar a nossa igreja ainda melhor, para que você venha fazer parte de uma família espiritual e não estar mais sozinho. Vem ser Elan com a gente, amando Deus, amando você, Elan.